Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula do Grupo de Estudos de Computação do Instituto Federal no campus de Jacareí. Sou o professor Raul Castanhari e hoje vou comentar um pouco sobre membros estáticos. Quando eu falo membros, são tanto atributos quanto métodos, né? Lembrando, um atributo é uma variável membro de uma classe e um método é uma função membro de uma classe. Então, membros estáticos podem ser tanto atributos quanto métodos de uma classe. Então, só para dar uma ideia inicial aqui, o que são membros estáticos, né? São membros que não pertencem a nenhum objeto, mas são comuns a todos os objetos de sua classe. Isso significa, por exemplo, vamos supor que a gente tem o seguinte código aqui, ó. Eu declarei uma classe chamada teste, que só tem um atributo x aqui. Aqui eu tinha deixado um construtor, mas a gente não vai usá-lo neste momento. E aqui eu declarei um objeto t da classe teste. Aqui eu posso acessar, por exemplo, t.x, já que o meu x é público. Eu posso fazer o que eu quiser com esse x, né? Poderia dar um print nele, poderia só mandar atribuir um valor para ele, enfim. Posso usar de qualquer forma. Então, a ideia aqui é que eu estou acessando o atributo x a partir do meu objeto t. E é justamente isso que vai ser diferente nos membros estáticos. Então, quando ele é estático, ele não pertence a nenhum objeto em oposição a essa situação que nós temos aqui, né? O x, ele não é estático, né? Eu declarei ele da forma como a gente vem vendo convencionalmente, então ele não é estático. Portanto, esse x, ele depende do objeto do qual ele está associado, né? Então, ele está associado a esse t, então ele depende do t. O que vai ser diferente quando a gente tiver um membro estático. Então, ele não é, quando ele é estático, ele não pertence a nenhum objeto, mas ele é comum a todos os objetos, em oposição a isso que a gente está acostumado. Se eu fizesse, por exemplo, declarasse aqui um teste T2 e fizesse algo semelhante, por exemplo, um T2.x igual a 10, por exemplo, esse x é independente desse x. Porque esse x ele é o x do T2 e esse x é o x do T. Então, na memória, eu tenho dois x's independentes. Na memória, a gente vai ter algo basicamente assim. Aqui está a memória do nosso computador. Em algum lugar aqui, por exemplo, neste pedaço, eu vou ter o t e esse t vai ter o seu x. Em algum outro lugar qualquer aqui, eu vou ter o meu t2 e esse t2 vai ter o seu x. Então vejam que esse espaço de memória, o x do t, é diferente deste espaço de memória, o x do T2. Portanto, eu tenho dois x que são independentes. Então, eu posso manipular esse, fazendo o que eu quiser com ele, que o que quer que eu faça não vai ter nenhum reflexo neste outro x. Então, por exemplo, eu posso atribuir o valor 0 para esse, atribuir o valor 10 para esse, que é como se eu tivesse duas variáveis, né? Que no fundo não deixa de ser. Eu vou ter dois objetos, cada um com seu atributo, um valendo 0 e um valendo 10. Então, eles são independentes, tudo isso como a gente vem vendo até hoje, quando eles não são estáticos. E é justamente isso que vai ficar diferente agora, quando a gente começar a falar dos membros estáticos. Então, quando ele é estático, ele não pertence a nenhum objeto, mas ele é comum a todos os objetos. Então, como é que fica isso? Eu vou declarar aqui um outro atributo que aí ele será estático. Para declarar como estático em C++ eu uso a palavra static, e aí de resto eu declaro como eu quiser. Eu vou declarar aqui, por exemplo, um int y. Então, o y é estático, o x não é estático. Quando eu tenho essa situação, então dentro de teste eu tenho x e y. Significa que t vai ter um x e vai ter um y. E o T2 também vai ter um x e vai ter um y. Porém, o y é estático. Se ele é estático, ocorre isso daqui. Ele não pertence a nenhum objeto, mas é comum a todos os objetos. Então, significa que esse y aqui, ele não vai ser específico nem do t e nem do T2, mas ele vai ser o mesmo y comum
tanto para T quanto para o T2. O que significa que na memória a gente vai ter... Na verdade, o que a gente vai ter nessa situação é algo parecido com isso, porém, a gente vai ter o nosso y que não vai ser nem específico do t e nem específico do t2. A gente vai ter o y em uma outra região de memória, aqui por exemplo, e essa região de memória ela vai ser designada simplesmente pelo nome da classe. Então, o y, como ele é estático, ele é da classe de forma geral. Então, essa daqui... essa região de memória aqui vai ser designada pelo nome da classe teste. Portanto, o T, como ele é da classe teste, ele tem acesso ao Y. O T2, como é da classe teste, ele também tem acesso ao Y. Porém, o Y é o mesmo para os dois. Então, se eu acessar o Y a partir de T ou a partir de T2, eu estou acessando o mesmo Y, porque eu estou acessando a mesma região de memória. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fazer t.y recebe 4, e depois eu quiser fazer algo do tipo t2.y, e aí vejam que aqui eu quero mostrar o valor de y, só que eu quero mostrar a partir de t2. E aqui eu atribuí o valor para ele a partir de t. Então aqui eu atribuí 4 ao y a partir de t e vou mostrar o y a partir de t2. Eu tive que colocar um outro código aqui, mas que daqui a pouco eu volto para explicá-lo, não se preocupe com ele por enquanto. Então, se eu mandar executar esse programa assim, aí ele mostra que o y de t2 é o 4. 4 porque eu atribuí 4 aqui. Então, eu vejo que mesmo eu tendo usado esse y a partir de t e depois mandado mostrar ele a partir de t2, ele mostrou o mesmo valor. Porque justamente o que acontece quando ele é estático é isso daqui. É o mesmo y para todos os objetos da classe t, porque eu tenho um único y para teste. Todos os objetos que forem de teste vão acessar este y aqui. Muito bem. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente diz que ele não pertence a nenhum objeto, mas ele é comum a todos os objetos. Só que, além disso, essa forma como a gente acessou o y não é a forma mais convencional. Apesar disso ainda ser permitido pelo compilador, em geral a gente tenta evitar essa forma de escrita, porque dessa forma não fica claro que o y é um membro estático, fica parecendo que ele é um membro como qualquer outro, né? Um membro não estático, que ele pode ter um valor diferente se for acessado a partir de t ou a partir de t2. Então, por isso, a gente evita esse formato e a gente convenciona de que membros estáticos não são acessados por objetos e nem pelo this, quando eu estiver dentro de uma classe. Vou falar mais sobre isso em breve. Mas pelo nome da classe. Então, em vez de acessar o membro estático aqui pelo objeto, eu acesso pelo nome da classe, já que ele é o mesmo t para todos os objetos daquela classe. Então, para todo objeto da classe teste, eu tenho o mesmo y. Então, o mais comum é eu acessar o y a partir do nome da classe, aqui no caso, teste. Então, aqui, em vez de usar t, eu uso o nome da classe teste. E aqui eu uso o operador de escopo do C++, que é ... Então, tanto aqui quanto aqui, eu acesso o y dessa forma. Vejam que eu escrevendo dessa forma fica muito mais claro, primeiro, de saber que o y é estático, segundo, que o y que eu estou acessando aqui é o mesmo y que eu estou acessando aqui. E aí, então, fica bem mais fácil de eu identificar essa característica do y. Então, quando o membro é estático, a gente costuma escrever dessa forma, né, usando esse operador de escopo. Inclusive, esse operador de escopo é o mesmo que a gente usa para quando a gente precisa definir o escopo em outras situações. Por exemplo, quando a gente usa aqui o cout, escrevendo dessa forma, std : cout, a gente está querendo dizer que a gente quer acessar o cout que está no escopo da biblioteca padrão std.
Então, esse operador de escopo é este mesmo operador de escopo, para eu definir que o cout é o cout que eu quero é o da biblioteca std. Aqui a ideia é exatamente a mesma. Eu estou definindo que eu quero acessar o y, mas esse y que eu quero é aquele que está definido na classe teste. Então, na verdade, aqui serve como um direcionamento para o compilador saber qual y que eu quero. Eu quero o y que está no escopo da classe teste. Aí o compilador vai verificar aqui na classe teste e vai procurar se tem um y aqui dentro. E aqui no caso ele vai encontrar e vai usar este y aqui. Então, é isso que a gente quer dizer, né, quando a gente diz não, os membros estáticos não são acessados por objetos, mas pelo nome da classe. O mesmo vale para o ponteiro this. Então, vamos supor que aqui dentro da minha classe eu quisesse acessar o meu y. Vamos supor que eu tenho um método qualquer aqui, por exemplo, void m. E aqui dentro eu quero só dar um print no y, por exemplo. Então, vou copiar o que eu tenho aqui. Se eu quisesse fazer para o x, o que a gente costuma fazer normalmente é this x. Se eu colocasse só x, até funcionaria, mas tem aquele problema que a gente já discutiu em outro vídeo, né? Porque se eu tivesse um x declarado como uma variável local ou como um parâmetro, o compilador poderia se confundir, e eu colocando this aqui, eu já acelero o processo de compilação, porque ele já vai pegar esse x diretamente. Porém, o que é esse x? Vamos supor que aqui eu vou chamar o método fazendo t.m, por exemplo. Com isso, eu vou chamar o meu método m que está aqui. Esse this, ele vai se referir a esse objeto t, né? Que é exatamente isso, o this. O this, ele é um ponteiro para o objeto que foi usado para invocar um método. Então, esse this aqui, ele vai ser um ponteiro para esse t. Então, quando eu falo que eu quero desse x, significa que eu quero o x deste t. Muito bem. Só que se eu fizesse isso aqui para o y ele é estático. Se o y ele é estático, significa que ele não está atrelado a nenhum objeto em particular. Não está atrelado nem a esse t, nem a esse t2 e nem a nenhum outro objeto da classe teste em particular. Então, esse this aqui, ele não vai se referir a esse t. Então, não faz sentido, por conta disso, eu acessar membros estáticos usando o this aqui dessa forma. Por isso que mesmo dentro da classe, eu acesso os membros estáticos pelo nome da classe com o operador de escopo. Então, se eu for acessar um membro estático aqui fora da classe, eu não vou fazer t.y, eu vou fazer o nome da classe, y. Se eu for acessar um membro estático dentro da classe, de novo, eu não vou fazer this e o membro estático. Eu vou fazer o nome da classe, e o membro estático. Então, essa é a forma como a gente acessa um membro. Isso tanto para dar um print, quanto para atribuir um valor, quanto para fazer uma conta com ele. Enfim, para qualquer uso que eu tiver com o meu membro estático. Então, eles não pertencem a nenhum objeto, mas são comuns a todos os objetos da classe. Não são acessados por objeto e nem pelo this, mas pelo nome da classe. E outra informação importante é que eles sempre existem na memória. Eles são alocados independentemente do construtor. Isso significa que, a partir do momento que eu declaro um membro estático, e tudo isso que eu falei até agora vale tanto para atributo quanto para método, eu estou usando atributo como exemplo, mas tudo isso vale para método também, né? Se eu for acessar um método estático, eu também acesso dessa forma, mas enfim. Isso aqui significa que o membro estático ele sempre existe na memória. Então, a partir do momento que o programa começa a ser executado pelo sistema operacional, ou seja, nesta linha aqui, o membro estático ele já vai estar alocado na memória. O que significa que ele vai estar alocado na memória mesmo que eu nunca crie nenhum objeto daquela classe. Então, mesmo que eu escreva um código dessa forma,
durante a execução deste programa, eu ainda assim terei o meu y na memória deste programa, mesmo que eu nunca tenha criado um objeto de t. Então, eu poderia escrever qualquer código aqui até este ponto aqui, posso escrever qualquer código que eu quiser nesse intervalo, que nesse intervalo eu já tenho na memória o meu y, mesmo que esses caras aqui nunca existam. Mas isso nos leva a uma característica importante. Se esse cara, os membros estáticos, tanto atributos quanto métodos, sempre vão existir na memória, mesmo que eu nunca crie objetos da classe, e portanto, mesmo que eu não chame o construtor da classe, significa que eu não posso atribuir um valor inicial para o meu membro estático dentro do construtor. Porque isso significaria que eu poderia ter um membro estático sem valor nenhum enquanto o construtor não fosse chamado. Então vamos supor que eu vou escrever o construtor aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, teste, e aqui dentro eu coloco y, né? Lembrando que aqui eu não vou escrever o this, y recebe 20, por exemplo. Então, quando o construtor fosse chamado, eu atribuiria 20 ao y. Porém, esse y, por ser estático, ele já vai existir na memória assim que o programa iniciar. Neste ponto aqui, o y já vai estar na minha memória. Então veja que mesmo que eu não tenha criado um objeto, mesmo que eu nunca chame o construtor, o y já vai estar na memória, portanto, ele já vai estar na memória antes disso ser executado. Portanto, ele já teria que ter algum valor mesmo antes do construtor ser chamado. Então, eu não atribuo o valor inicial para atributos estáticos no construtor. Eu tenho que atribuir um valor inicial para um atributo estático em algum momento que seja executado independentemente de eu ter objetos daquela classe ou não. Por conta disso, a gente costuma atribuir o valor inicial dos atributos estáticos logo depois de terminar a definição da classe. Poderia ser em qualquer momento aqui entre o fim da classe e o início do programa. Eu poderia ter outras classes aqui no meio, então não importa. Eu poderia escrever a atribuição do valor inicial neste local. Mas, em geral, o que a gente costuma fazer é colocar logo depois da definição da classe. E aí, então, o básico é eu colocar um valor inicial, então y recebe 2, por exemplo, pode ser o valor que eu quiser, vou colocar 0, que é mais convencional. Y recebe 0. Porém, da mesma forma como eu acesso o y aqui, eu tenho que dizer qual y que eu quero, porque aqui eu já estou fora do escopo da classe. Então, o compilador não sabe que esse y é o da classe teste. Então, eu tenho que avisar, eu quero acessar o y, mas eu quero acessar o y que está no escopo da classe teste. Então, eu tenho que escrever dessa forma. Porém, uma particularidade que a gente tem em C++ é que, além de escrever isso, eu tenho que repetir o tipo de dado aqui do y. Então, se eu declarei o y como int, aqui eu tenho que repetir que é um int. Então, apesar de ficar meio estranho, é assim como a gente define um valor inicial para um atributo estático. Então, depois que eu terminei a definição da classe e antes de eu iniciar o meu programa, eu tenho que atribuir o valor inicial, dizendo de qual classe que ele é e repetindo o tipo de dado que ele tem. Então, com isso, eu atribuo o valor inicial para o meu atributo estático, que é o que a gente tem aqui. Atributo estático é iniciado depois da definição da classe e antes do início do programa. Muito bem. Agora, por que a gente usaria um atributo estático, né? Basicamente, quando a gente quer um atributo que tenha essas características, né? Que ele seja comum a todos os objetos da classe. Beleza, então a ideia dos atributos estáticos é essa, né? Então eu uso quando eu quero este comportamento, de que um objeto ele seja comum a todas as classes. Então,
Vamos pensar num exemplo de quando que isso poderia acontecer. Quando que seria do meu interesse ter um objeto que fosse comum a ter um atributo que fosse comum a todos os objetos. Então vamos pensar na seguinte situação. Ó. Eu vou apagar esse código que a gente tinha até agora e vou escrever um outro exemplo. Vamos supor que eu quero fazer um sistema para gerenciar alguns itens de um grupo de pessoas que moram junto. Então, por exemplo, pessoas de uma mesma família, ou pessoas que compartilham uma república, algo assim. Então, vamos escrever uma classe aqui, ó, morador. E aí, o morador pode ter, por exemplo, um nome. E eu quero dizer também que esse morador, ele pode guardar itens, né, produtos que ele compra numa geladeira. E aqui então eu quero controlar quantos itens eu tenho dentro da minha geladeira. Então, como eu quero controlar só quantos itens eu tenho, eu vou criar como um inteiro e vou chamar de QTD, de quantidade de itens na geladeira. Muito bem, então o morador ele vai ter o nome dele e vai ter a quantidade de itens na geladeira. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um objeto morador M1, por exemplo. Aqui eu já quero definir o nome do morador logo que eu construir o meu objeto M1. Então, vou criar um construtor da classe morador que já recebe uma string para eu atribuir como valor inicial para nome. Então, aqui lembrando da aula de construtores, né? O construtor é um método que tem o mesmo nome da classe. Eu posso ter ou não parâmetros aqui. Aqui no caso, eu quero ter um valor inicial para nome, então eu vou receber uma string. E vou atribuir para o meu atributo o valor que eu recebi como parâmetro. Muito bem. Notem que a partir do momento que eu escrevi o meu próprio construtor, o compilador não vai escrever aquele construtor automático que ele escreveria. Então, o único construtor que vai existir é esse que recebe uma string como parâmetro. Então, eu não posso mais criar um objeto dessa forma. Eu sou obrigado a passar um parâmetro aqui. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, José. Então, eu criei um objeto M1 que é o morador José. Vou criar um outro, aqui vai ser aqui, ó, morador M2, que vai ser a Maria. Muito bem. Agora, o que eu quero simular aqui no meu sistema é que esses moradores, eles podem adicionar e pegar itens da geladeira. Então, vamos supor que o José, que é o M1, ele comprou algum produto no mercado. Por exemplo, um chocolate. Vamos supor que ele comprou um chocolate e ele quer adicionar o chocolate dele na geladeira. Quando ele adiciona o chocolate dele na geladeira, ele está aumentando a quantidade de itens da geladeira. Então, eu vou escrever um método aqui só para simular esse movimento de adicionar um item na geladeira. Então, vou escrever aqui, ó, void adiciona item. Aqui eu até poderia pegar qual é esse item, mas como a gente não vai precisar ficar rastreando qual é o item, eu não vou mais me preocupar com o nome dele. Então, estou criando esse método aqui para simular a adição de itens da minha geladeira. Lembrando que aqui a gente precisa escrever o tipo de retorno do método, só que como nesse caso em particular não quero retornar nenhum dado em específico, aí eu coloco void. Então, void é o tipo de dado que a gente usa aqui como retorno de método para indicar que a gente não quer retornar nenhum dado em particular. Então, a gente não vai precisar dar um return de nenhum valor específico aqui dentro desse método. Então, o que eu quero fazer aqui dentro desse método é aumentar a quantidade de itens da minha geladeira. Então, eu posso simplesmente vir aqui e fazer
this quantidade de itens da geladeira, mais. Isso aqui vai aumentar em 1 a quantidade de itens na geladeira. Porém, eu tenho que garantir que a minha geladeira começou com um 0, que é para eu ter uma contagem correta. Para eu fazer isso, então, eu vou adicionar aqui no construtor que o valor inicial da minha contagem de itens é 0. Então, quando eu criar o meu objeto da classe morador, vai ser chamado construtor e esse atributo vai começar com 0. E sempre que eu chamar o método adiciona item, eu vou aumentar em 1 o número de itens da geladeira. Muito bem. E aí, então, eu venho aqui a partir de M1, que é o José, eu quero chamar o adiciona item. Muito bem. Então, o M1 adicionou um item na geladeira. Depois eu quero fazer a mesma coisa com o M2. Vamos supor que a Maria comprou algum outro produto e quer adicionar na geladeira. Então, eu faço aqui, por exemplo, M2. Adiciona item. Muito bem. E aí, então, eu quero mostrar qual a quantidade de itens que eu tenho na geladeira depois disso. Então, por exemplo, aqui, eu poderia tentar fazer algo assim. Dar um cout em qtd itens geladeira. Porém, para eu fazer isso, dessa forma como está, o compilador iria interpretar que isso aqui seria uma variável local, já que eu não indiquei de onde que está vindo essa variável, né? Então eu preciso dizer que ou ela é de um objeto, ou ela é de uma classe. Por enquanto, eu não deixei esse atributo como estático, justamente para mostrar por que ele deveria ser estático. Então, por enquanto, enquanto ele ainda não é estático, a forma como eu teria de acessar esse atributo seria por meio de um dos objetos, por exemplo, a partir de M1. Então, se eu acessar a partir de M1, vamos fazer o teste aqui. Quando eu acesso a partir de M1, ele mostra 1, mesmo eu tendo mandado adicionar 2 vezes um item na geladeira. Por que isso está acontecendo? Porque como QTD itens de geladeira não é estático, significa que ele é dependente do objeto. Portanto, M1 vai ter a sua própria quantidade de itens na geladeira e M2 vai ter a sua própria quantidade de itens. E em M1 eu só adicionei uma vez. A outra vez que eu adicionei foi em M2. Então, na verdade, o que eu tenho aqui são duas geladeiras diferentes. O José tem a sua geladeira e a Maria tem a sua geladeira, cada uma com um item. Mas não é isso que eu quero simular. O sistema que eu quero construir é justamente para a situação em que o José e a Maria estão compartilhando a mesma geladeira. Então eu quero que a geladeira seja a mesma para as duas pessoas. Aqui no caso, tanto para M1 quanto para M2. Com isso, quando eu tenho situações dessa maneira, em que eu quero que um mesmo valor seja compartilhado por vários objetos, nesse tipo de situação eu uso o atributo estático. Então eu venho aqui na minha quantidade de itens e falo que ela é estática. Quando eu tenho um atributo estático, aí entra aquilo que a gente acabou de comentar, né? Eu não posso usar o this, mas de qualquer forma eu também não posso atribuir o valor inicial no construtor. Eu tenho que atribuir entre o fim da classe e o início do programa. Então eu vou atribuir aqui. Então a gente faz quantidade de itens geladeira recebe 0, mas eu tenho que indicar de onde que vem esse atributo, então ele vem da classe morador e tenho que repetir o tipo de dado dele que é inteiro. Então, aqui eu atribuo um valor inicial para o meu atributo estático. A partir de agora, esse atributo aqui, quantidade de itens de geladeira, vai ser o mesmo para todos os objetos da classe morador. Portanto, vai ser o mesmo tanto para M1 quanto para M2. Então, quando eu acesso adiciona item de M1, ele vai executar este método, só que ele vai acessar este parâmetro que é comum. Então, portanto, eu não posso mais usar esse this. Tiro o this daqui e ele vai acessar esse atributo que é esse atributo estático. Quando eu chamar adiciona item a partir de M2, ele vai chamar este método, que vai aumentar o número desse atributo, que é estático, portanto, do mesmo que foi aumentado com M1. Então, aqui, agora sim,
eu estou manipulando a mesma geladeira tanto para o José quanto para a Maria. Então, se agora eu adiciono, mesmo adicionando uma vez a partir de M1 e uma vez a partir de M2, no fundo eles estão manipulando a mesma geladeira. Então, quando eu vier aqui agora e mandar executar esse programa, agora ele mostra 2. Porque tanto nesta linha quanto nesta linha, ambos adicionaram um item na mesma geladeira. Portanto, a geladeira ficou com 2 itens, mostrando que eles estão compartilhando a mesma geladeira. Então, eu uso um atributo estático quando eu quero justamente esse tipo de situação, quando eu quero compartilhar uma variável entre todos os objetos daquela classe. Então, um atributo estático é basicamente isso. E o que a gente mencionou até aqui também vale para método, né? Métodos estáticos também não pertencem a nenhum objeto, mas são comuns a todos os objetos da classe. Não são acessados por objetos nem pelo this e sempre existem na memória. Porém, quando que a gente usa métodos estáticos? Os métodos estáticos, por justamente eles não estarem atrelados a um objeto em particular, eles acabam tendo a sua particularidade também. Vamos supor que eu tenho um método estático que faz o seguinte, vamos escrever ele aqui, ó. Eu quero um método estático para mostrar o valor do meu atributo QTD itens geladeira, para mostrar quantos itens eu tenho na minha geladeira. Então, de novo aqui, ó, void, porque ele não vai retornar nada, e vai se chamar mostra QTD itens. E aqui simplesmente eu vou dar esse print aqui. Então, de novo, né, não vou acessar aqui por M1. E aí, eu quero que este método seja estático. E aí, vou mostrar como é que fica o exemplo disso, e já vai ficar mais fácil de entender o porquê. Quando eu tenho um método estático, como que eu posso chamá-lo, né? Então, ao invés de escrever dessa forma, eu posso chamar o meu método, né? Já que ele faz a mesma coisa, ao invés de mandar mostrar direto pelo atributo, eu vou mandar mostrar chamando o método que mostra. Muito bem. Então, esse é o método, porém eu tenho que dizer que método é esse, de onde que ele vem. O que a gente costuma fazer no caso geral, quando o método não é estático, é chamar o método a partir de um objeto. Então, o que comumente a gente faria é algo do tipo m1 ponto e o método. Porém, agora, o método é estático. Se o método é estático, de novo, tudo aquilo que a gente já comentou também vale para métodos. Eu não acesso a partir de um objeto. Eu acesso a partir do nome da classe. Então, eu vou acessar a partir de morador, dois pontos, e o método. Muito bem. Então, se eu estou acessando o método a partir da classe, significa que aqui dentro, esse método ele vai ser comum para todos os objetos. Ou seja, como eu não passei nenhum objeto aqui, em particular, né, como a gente costumeiramente faria, m1.mostra quantidade, e eu não posso acessar aqui dentro os atributos e os métodos que seriam específicos deste objeto que estaria aqui. Então eu vou até deixar escrito aqui por enquanto, só para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Então vamos supor que eu fizesse algo assim, que é como a gente costuma fazer com os outros métodos. Se o método não fosse estático, vou até tirar o estático daqui, ó. Esse método seria chamado a partir de M1. Se ele fosse chamado a partir de M1, significaria que eu poderia acessar, por exemplo, os outros dados do meu objeto. Por exemplo, aqui, como a classe define nome, o meu objeto teria nome. Então, eu poderia fazer algo do tipo mandar mostrar o nome. E então, poderia fazer this nome. Por quê? Até então, o que eu teria é que esse this seria o M1. Então, o this seria um ponteiro para M1, que M1 é um objeto que é da classe, tem esse nome. Então, a partir deste objeto, eu poderia chamar o atributo nome. Porém, se o método é estático, então vou voltar aqui o estático para a definição do método. Se ele é estático, ele não é chamado a partir de um objeto. Eu não tenho isso, ele é chamado a partir da classe.
Se ele é chamado a partir da classe, acontece a mesma coisa que a gente viu para atributo. Eu não posso usar o this, porque o this seria um ponteiro para o objeto que chama o método. Só que eu não tenho mais um objeto que chama o método. Se eu não tenho mais um objeto, eu não tenho mais o this. Se eu não tenho mais o this, significa que eu não posso usar nome. E não somente nome. Eu não poderia usar nenhum outro atributo e nenhum outro método que depende de um objeto. Aqui no caso, nome depende de um objeto, porque ele não é estático. Então, o nome de M1 é diferente do nome de M2. Então, o nome depende de um objeto. Se ele depende de um objeto e eu não tenho um objeto aqui, então eu não posso usá-lo. Assim como eu não poderia usar nenhum outro membro da classe que depende de objeto. Então, se eu tivesse aqui um outro atributo, por exemplo, idade, que não fosse estático, né, portanto, que dependesse de um objeto, eu também não poderia usar a idade aqui dentro. Não poderia usar outros métodos que dependessem de objetos. Então, por exemplo, esse método aqui, ele não é estático, portanto, ele depende do objeto. Então, eu também não poderia chamar adiciona item aqui dentro, porque o adiciona item depende de objetos, e aqui dentro desse escopo eu não tenho um objeto, então eu não posso executar isso daqui. Porém, outros membros que são estáticos eu posso usar, porque esses membros eles não dependem de objetos. Se eles não dependem de objetos, então tudo bem eu executar a partir de um método que também não tem acesso a um objeto. Porque, beleza, esse não tem acesso a um objeto, mas esse aqui não precisa de um acesso a objeto mesmo. Se esse aqui não precisa, então eu posso acessá-lo. Então, tornando esse método estático, eu posso usar os outros membros que também são estáticos, mas eu não posso usar os membros que não são estáticos. Então, eu posso deixar o método dessa forma e aqui executar o método dessa forma. Então, vamos executar aqui para testar. Então, aqui, ó, mesmo sem eu chamar o atributo manualmente, eu chamei através de um método que também é estático. E ele mostrou aqui que eu tenho 2 itens na minha geladeira. E aí, com isso que a gente tem a particularidade dos métodos estáticos, né? Não usa dados do objeto. Então, aqui dentro de um método estático, eu não poderia usar dados que dependem do objeto. Por exemplo, não posso usar nome, porque nome depende de objeto. Então, vou até deixar isso daqui e tentar compilar para mostrar que vai dar erro. Aqui ele até mostra, né? O this não está disponível para um método estático. Mesmo que eu tente apagar esse daqui, ó, ele não vai saber que nome é esse, né? Ele vai procurar se é uma variável local, se é um parâmetro ou se é um atributo, e como não é nenhum desses caras, ele também vai dar erro. Então, dentro de um método estático, eu não posso usar os dados da minha classe que dependem de um objeto. Então, é isso que a gente tem aqui, né? O método estático não usa dados do objeto. Além disso, dentro de método estático, só se pode usar os atributos e métodos que também são estáticos, porque esses que também são estáticos não dependem de um objeto. E aí tudo bem, porque se esse aqui não tem nenhuma referência a objeto, então faz sentido que eu só possa usar aqueles membros que também não dependem de objeto nenhum. Então, quando que eu uso um método estático, né? Quando que eu torno um método estático? Quando o meu método ele não depende de nenhum dado da classe, nenhum outro método da classe, enfim, nenhum membro da classe que não seja estático. Ou seja, se o meu método ele não usa nenhum outro membro que dependa de um objeto, então eu torno ele estático. Porque assim, a própria chamada desse método também não vai depender de um objeto. Ou seja, eu poderia deixar esse método aqui não estático. Então vamos entender quando que eu torno um método estático. Eu poderia deixar esse método aqui não estático. Porém, se ele não é estático, eu teria que chamá-lo dessa forma. Ele precisaria obrigatoriamente de um objeto para poder ser chamado. Só que olhando aqui para o que o método faz, eu vejo que a única coisa que ele faz é dar um print num atributo estático. Ou seja, tudo que ele faz aqui não tem nada a ver com esse M1. Ele não usa nenhuma informação, nenhum atributo, nenhum método
que dependa de M1 aqui dentro. Ou seja, esse método ele não depende deste objeto. Se ele não depende desse objeto, então é melhor eu deixá-lo como estático, porque assim o próprio método também não vai depender desse objeto. Então eu posso chamar esse método sem objeto nenhum. O que significa que então eu não preciso de um objeto para acessar esse método. Então eu poderia fazer isso daqui, mesmo que eu nunca tivesse declarado nenhum objeto da classe morador. Ou seja, quando é possível tornar um método estático, portanto, quando ele não precisar de nada que dependa de um objeto, então é bom eu deixá-lo como estático, porque assim o próprio método também não vai depender de um objeto. E aí eu consigo executá-lo, mesmo que eu nunca tivesse criado um objeto daquela classe. O que é bom porque em sistemas comerciais que são muito grandes, às vezes pode ser muito difícil eu conseguir construir um objeto, porque às vezes um objeto ele precisa de muitos dados para ser construído. Aqui, por exemplo, ele precisa só de uma string, mas num sistema real, poderia ser que eu precisaria passar muitos dados só para conseguir construir o objeto. E aí só o fato de eu obrigar a chamada do método estar atrelada a um objeto, eu já posso estar dificultando a chamada desse método, só pelo fato de eu precisar de um objeto. Então, se o método não usa nada que é específico do objeto, portanto ele pode ser estático, então é bom eu deixá-lo como estático de fato, porque assim eu ganho a flexibilidade de poder invocá-lo sem ter um objeto para ele. Então, sobre métodos estáticos, é isso. Uma outra coisa que a gente pode ter dentro de um método estático, que aí não está exatamente atrelado ao conceito de ser estático ou não, mas que pode acontecer é que aqui eu não posso usar os dados da classe que dependem de um objeto, porque esse método ele não tem acesso ao objeto, né? Ele não foi invocado a partir do objeto. Porém, se eu conseguir de alguma forma um objeto da classe, aí eu posso usar os membros não estáticos deste objeto que eu consegui. Então, por exemplo, se eu declarar como uma variável local um outro morador, por exemplo aqui, vou escrever ó, m local. A partir desse momento, eu tenho um objeto da classe morador. Como agora eu tenho um objeto da classe morador, eu poderia fazer algo do tipo um print do membro do atributo nome do meu objeto mLocal. Porque agora eu tenho um objeto. Mas veja que esse objeto não tem nada a ver com o objeto que eu usaria nesse caso. É simplesmente um outro objeto que eu criei aqui localmente. Então, se eu conseguir um objeto da classe de alguma outra forma, por exemplo, declarando localmente, ou, por exemplo, se eu recebesse um objeto da classe com um parâmetro, aí sim eu poderia usar os membros que não são estáticos. Só que eu estaria usando deste outro objeto que eu consegui, né? Seja como parâmetro, seja declarando localmente, aí sim eu poderia usar os membros não estáticos deste objeto. Mas lembre-se que esse objeto não vai ter nada a ver com o que a gente costuma acessar pelo this, porque o this seria o objeto que foi usado para invocar o método, e no caso de um método estático, a gente não tem esse objeto. Então, se eu não conseguir esse objeto de alguma outra forma, então eu não posso acessar os membros que não sejam estáticos dentro de um método estático. É isso que a gente quer dizer com isso daqui. Dentro de métodos estáticos, só se pode usar os atributos e métodos que também são estáticos. Os que não são podem ser usados caso obtenha-se um objeto. E aí então eu poderia usar esses outros membros a partir deste outro objeto que eu vier a conseguir. Então, basicamente, sobre membros estáticos, né, que podem ser tanto atributos quanto métodos, é isso.